Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso curso de Inteligência Espiritual e hoje nós vamos falar acerca da criação, da redenção, do pecado, alguns temas que são super importantes, interessantes também para a sua vida espiritual, para a edificação da sua fé. Eu convido você a nesse curso se assentar, pega a sua Bíblia, pega um caderno, pega também um lápis, um marca-texto. Queria muito que você, inclusive, nós estamos até gravando a aula pelo YouTube para que você possa assistir da sua televisão, do seu notebook, enfim, para que essas aulas sejam um tempo de aprendizado, um tempo de ensino para você, um tempo de reflexão espiritual e principalmente um tempo de crescimento preparado por Deus na sua vida. Estou me preparando aqui para esse momento que vai ser incrível, então já se prepara aí para a nossa aula. Você que já está com sua Bíblia, abre ela, por favor, livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo também de número 1. Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeira observação, e através dessas observações que nós vamos fazendo ao longo da aula, você vai construir o entendimento, é que essa palavra criou no hebraico, bará, na transliteração dela, se pronuncia dessa forma, significa criar a partir do nada. Perceba que uma palavra semelhante no português não há. E o hebraico ele é muito claro, e esse verbo ele é usado somente para Deus, ele se refere a Deus. Porque só Deus ele cria a partir do nada. O ser humano também cria. O ser humano cria um carro, faz invenções de tecnologia, mas na verdade ele não cria do nada, ele transforma. Então a Bíblia já começa trazendo essa revelação que Deus fez a partir do nada. Quando nós vamos estudar essa obra no latim, conhecido como ex nihilo, significa criar através do nada, ou criar literalmente do nada, se refere à criação dos 6 dias, onde Deus, em 6 dias, a Bíblia vai descrever que ele cria os céus e a terra, a criação do universo. Outra observação importante que nós vamos discutir ao longo da aula, quando a Bíblia vai falar de dias, a palavra no hebraico é yom. Yom, ela tem 4 significados. Ela pode significar, vou falar de maneira básica, ela pode falar um dia de 24 horas, ela pode significar nos dias de Noé. Então, a palavra Yom, ela não é literalmente um dia de 24 horas, e sim um espaço de tempo, ou também um dia de 24 horas, ou um período. E esse texto, ele dá alguma dor de cabeça para algumas pessoas, e até gera algumas perguntas. Então, por que Moisés não escreveu de forma clara um dia de 24 horas? Bom, é claro que, naquele tempo, o hebraico era composto de muito menos palavras do que hoje em dia. Então, o vocabulário que Moisés usou para escrever a Bíblia, o hebraico, era muito menos rico na quantidade de palavras do que hoje. Então, nós conseguimos entender que a Bíblia não está afirmando nessa palavra Yom, dia, que o universo ele foi criado em 24 horas. Então, algumas considerações aqui, eu vou mandar para você a apostila, você vai acompanhar. Eu coloquei aqui Deus criou o universo do nada. Provas bíblicas, Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, Bereshit bara Adonai. No princípio Deus criou os céus e a terra, no verbo bara que eu acabei de explicar para vocês. Aqui nós temos alguns versículos que fala acerca do Novo Testamento, ele confirmando a criação. Por exemplo, João 1, versículo 3, está escrito assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Pai, diante da tua palavra, ensina-nos, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Senhor. Abre nossa visão espiritual. Muitos caminharam contigo, foram contemporâneos quando o Senhor estava encarnado aqui na terra. Conheciam as Escrituras, mas não tiveram visão para te reconhecer. Muitos morreram sem salvação, mesmo caminhando ao lado do Messias. E a minha oração hoje é, por cada um que me assiste, aonde quer que essa aula chegue,
Abre nossos olhos espirituais. Abre nossa visão, Senhor, para que nós possamos conhecer e enxergar fundo e mais profundo. Aquieta nosso coração, tira toda a perturbação emocional e espiritual. Que esse tempo possa ser um tempo onde essa pessoa que me assiste, ela possa mergulhar nas águas. Está escrito, as minhas palavras são espírito e são vida. A tua palavra, Jesus, é vida para nós. Que nós possamos nos alimentar dessa palavra hoje. Traz a rica revelação do entendimento, vai além do que eu falar hoje nos corações. Enquanto nós estivermos aqui, ministra, Senhor, nos nossos corações. Assim eu oro te pedindo proteção para cada um que assiste. Guarda os caminhos do teu povo. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém, amém, amém. Amém, gente? Então, eu quero que você entenda que é necessário que nós entendamos que o universo ele foi criado a partir do nada. Porque se você afirma, e eu não quero ser exaustivo nesse ponto, a apostila vai trazer mais algumas explicações para você. Eu creio que isso não é uma dúvida geral, mas vou passar em alguns tópicos por cima. Mas mesmo sendo superficial, eu creio que vai trazer novas informações para você. Você começa a perceber que a Bíblia vai deixar claro que Deus criou o universo do nada. Então, a partir do nada, Deus criou o universo. Então, quando você começa a pensar dessa forma, como o universo que foi criado a partir do nada, você começa a perceber a figura de Deus como Deus soberano de toda a criação. Quando você pensa que a matéria pode pré-existir ou coexistir junto com Deus na eternidade, ou melhor, que Deus não criou tudo a partir do nada, você implicitamente assume que existe algo que é eterno, tanto quanto Deus. Então, se existe algo que já existia juntamente com Deus, automaticamente Deus ele não vai ter o controle total sobre a criação. Isso significa que Deus ele não é mais soberano. Então, quando você começa a ler a Bíblia, o que acontece? O seu entendimento fica mais elevado, a sua consciência se expande a ponto que você pode compreender melhor o tamanho e a grandeza do nosso Deus. Ainda que nós nunca, com essa mente, com esse corpo, iremos entender completamente a Deus. Deus ele nos deixou tudo o que é preciso na Bíblia, na palavra dele, para que nós possamos tirar dúvidas, para que nós possamos nos aprofundar nesse oceano do Espírito. Amém? Então, se você crê que existe algo pré-existente junto com Deus, o que garante que isso iria se submeter ao próprio Deus? O que garante que isso iria se submeter aos propósitos de Deus? Então, a Bíblia vai deixar claro que Deus criou tudo do nada porque Deus ele é soberano, ele tem um controle de todas as coisas. E eu declaro que o Deus que tem controle de todas as coisas é o Deus que está tomando o controle da sua vida. E vai mostrar que ele está no comando desde o dia que você entregou a vida para ele. E que novas coisas você viverá. Porque ser dirigido pelo Senhor não tem preço. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Então, obviamente, Deus criou o universo físico, Deus também criou o universo espiritual. Aqui em Neemias, capítulo 9, versículo 6, está escrito assim, ó: só tu és, Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Aleluia, aleluia. Então, tudo que há na terra, tudo que há no céu, foi criado pelo Deus. E quando eu falo céu, eu não falo só da atmosfera que está à nossa cabeça, mas eu falo dos céus espirituais. Bom, algumas provas bíblicas você vai encontrar na sua apostila. E agora nós vamos entrar na criação de Adão e Eva. Gênesis 2:7 está escrito assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:21, criação da mulher. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas,
e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e trouxe para ele. Primeira coisa, Deus ele faz Adão do pó da terra, depois ele sopra o fôlego de vida para Adão. E também a criação de Eva, ele faz Adão adormecer, pega uma costela, depois forma a mulher do homem. Então, perceba que o homem não é um fruto do acaso, eu vou explicar mais sobre isso. O homem é um fruto, é um ato direto de Deus. Você vê que os dois estão em pé de igualdade. Todos dois são iguais em dignidade perante Deus. E são complementares em propósito, mediante o matrimônio. Então, biblicamente, o homem e a mulher têm a mesma importância para Deus. O que a Bíblia vai distinguir são funções diferentes. O homem ele é feito para uma função e a mulher para outra função. Tanto que na reprodução, um tem um papel e o outro papel. Então, assim também é na vida. O homem tem funções e a mulher tem outras funções. E nós vamos estudar mais sobre essas funções ao longo dessas aulas. Eu tenho certeza que será um tempo muito edificante. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Deus criou o homem, você conhece um pouco da história, o homem caiu, o homem comeu do fruto, o homem pecou. E se você parar para pensar nessa história, às vezes, ela não vai bater, ela não vai se encaixar. Porque talvez alguém pense assim, Deus me deu livramento. E eu pergunto para você, Deus já deu livramento para você? Quantas vezes Deus te deu livramento? Vários. E muito mais livramentos Deus te deu que você não sabe. E a pergunta é, se Deus te deu livramento, me dá livramento todos os dias, por que ele me deu livramento para que Adão não comesse daquele fruto? O fato é que essas questões, elas vão desencadear numa pergunta. E nós vamos chegar nela. Então o homem, ele nasce e ele é induzido a comer do fruto. Deus não livra ele naquele momento. E você vê que a sucessão, Adão vai dizer assim, mas foi Eva que fez eu comer. Aí Eva fala, não, que foi a serpente. E a serpente é condenada. Nós vamos estudar depois que aquela serpente é o diabo, o grande dragão, Satanás, que estava no Éden, persuadindo o homem a desobedecer a Deus. Você vai começar ali nas escrituras, em Isaías, Ezequiel, que o diabo, Lúcifer, um anjo de luz, ele fez uma rebelião no céu e ele foi quem criou o mal. E os cristãos, os seguidores da Bíblia, né, os que creem em Deus, eles sempre vão culpar o mal ao diabo. Por que, infelizmente, Deus existe e tem criança passando fome? Por que Deus existe, enfim, e acontecem coisas absurdas e Deus não faz nada? E essas perguntas são respondidas, mas sempre que essas respostas são respondidas, elas são incompletas. Por que o homem fez isso? Porque o diabo. Mas sempre vai ter uma pergunta: quem criou o mal? A Bíblia vai dizer que Deus é bom, que não há mal nele, que Deus é luz. E luz e trevas não se misturam. Então, se Deus não é mal, se Deus é luz, quem criou o mal finalmente? Então, essa pergunta, ela vai ecoar no nosso coração e ela precisa ser respondida. Eu quero convidar você para, nesse próximo minuto, fazer uma reflexão junto comigo. Então, Adão caiu, colocou a culpa na mulher. A mulher caiu, colocou a culpa na serpente. O que acontece de mal hoje, as pessoas colocam culpa em anjos, em demônios, em pessoas, mas o mal ele tem que ter uma raiz. O mal ele necessariamente tem que nascer. E se Deus é soberano, se Deus criou todas as coisas, quem criou o mal? Isso é uma pergunta que precisa ser respondida. Porque todos os dias nós ligamos o noticiário e vemos coisas absurdas. No nosso país, nós vemos coisas que às vezes nos desanimam. Se não conhecêssemos as Escrituras, talvez esse desânimo nos contaminasse. Mas nós cremos na redenção do Senhor e que Deus é poderoso para transformar a nossa geração. E nós cremos e apostamos nisso. E é isso que vai acontecer. Então, quando você para pensar e ler as Escrituras, você vai ler em 1 Coríntios 13 que Deus é amor. E o que é amor? Você já parou para pensar nisso? O que é amor de verdade? Amor não é paixão. Amor, biblicamente falando, é bem diferente do que nós entendemos. Nós entendemos amor como paixão, mas a Bíblia não fala amor como paixão. A Bíblia manda nós amarmos o nosso próximo. Mas é difícil você gostar de todo mundo. É difícil você gostar dos seus próximos. Tem pessoas que você gosta, pessoas que você não gosta. Mas, apesar de você não gostar, é possível você amar. E amar é fazer, amar é se entregar. Amar é se entregar. João vai dizer assim, porque Deus amou o mundo
de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Então, amar é sempre uma entrega. Paulo, em 1 Coríntios, vai falar também sobre as qualidades do amor. O amor não é ciumento, não é invejoso, o amor é compassivo. E ele vai dar muitas descrições acerca do amor. Mas o que é amor de verdade? E aí eu paro para pensar, será que Deus poderia criar um homem que fosse incapaz de se rebelar contra ele? Deus, ele é amor, ele queria amar e queria ser amado. Mas para que exista amor de verdade é necessário uma coisa, gente. O amor ele só é possível por uma escolha. O amor ele só é verdade, ele só é verdadeiro se for através de uma escolha. Se Deus criasse um homem pré-programado para amá-lo e jamais iria se desviar, isso é amor de verdade? É igual você programar um robô para te servir, para gostar de você, isso não é amor de verdade. O que é amor segundo a Bíblia? Amor é uma decisão. Onde você, mesmo podendo dizer não, você escolhe dizer sim. Quando Deus vai criar o amor no homem, a possibilidade do homem amar, melhor dizendo, ele teve que dar uma coisa para o homem: livre-arbítrio. Porque o amor que Deus queria do homem, receber do homem, era o amor fruto de uma decisão. Senhor, mesmo podendo dizer não, eu escolho dizer sim. E é esse o amor que Deus quer. Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Ele vai dizer assim, ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele te dá uma opção. Não significa que porque ele te dá uma opção, não haverá consequências nas suas más decisões. Haverão consequências, mas ele sempre vai te dar uma opção. E quando Deus ele vai criar o homem, ele vai colocar no homem algo chamado livre-arbítrio. E ele não vai criar o mal, mas quando ele dá o livre-arbítrio ao homem, ele torna o mal possível. Porque o que é o mal? O mal nasce quando o homem, pela primeira vez, escolhe dizer não para Deus. Escolhe desobedecer a Deus. Quando Adão desobedece a Deus, o mal nasce no homem. A serpente envenena e traz a natureza pecadora para dentro do homem. O DNA do homem, para que você possa entender, é como se ele fosse corrompido agora. E a semente do mal, do pecado, está agora dentro do DNA do homem, porque a humanidade foi corrompida pelo pecado. Então, tudo que nós vemos hoje não é decisão de Deus, é decisão do homem. Deus ele criou a terra, entregou ao homem e disse assim, ó, Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai. Deus, ele cria a terra, cria o homem e coloca o homem como administrador da terra. Tudo o que acontece na terra tem um responsável, é o homem. Todas as doenças, biblicamente você começa a enxergar, o homem não é criado com enfermidade. A terra é criada como um jardim no Éden, um paraíso. Só que o homem foi contaminando a terra através de seus pecados. E o que é pecado? A raiz do pecado é você dizer não para Deus. Quando você peca hoje, deliberadamente, eu sei que tem pecados que cometemos sem nem perceber, porque a nossa raiz é pecador. Mas quando você decide pecar deliberadamente, você está falando o quê? Não para Deus. E sim para os meus desejos. E isso não é amor. Então quando Deus ele coloca Adão no Éden, ele queria que Adão o amasse. E a prova da teoria bíblica é, Deus ele põe o homem no Éden, coloca árvores formosas, agradáveis à vista, e ele vai dar 2 mandamentos para o homem. O primeiro é, de toda árvore do campo comerás. Deus tem prazer em que você desfrute tudo aquilo que ele proveu para você. A segunda ordem, ele vai dizer assim, não comerás da árvore do fruto do bem e do mal. Então, perceba, Deus ele vai dizer o quê? Você pode provar de tudo, menos dessa árvore. Porque no dia que você me desobedecer, você diz não para mim, e através desse não, o nosso relacionamento haverá uma quebra. E que quebra é essa que eu estou falando? É a quebra através do pecado. Perceba que quando Deus desce na viração do dia, ele vai perguntar, Adão, onde você está? Deus não perdeu a onipresença dele, Deus sabia onde Adão estava.
Mas o que Deus queria falar é: Adão, onde você está? Que o meu espírito já não se conecta mais com o seu espírito. Porque todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, é uma decisão que nós tomamos. Talvez você nasceu tomando essa decisão involuntariamente porque não conhecia essa palavra, mas hoje todos nós temos uma opção de dizer: Senhor, eu me arrependo dos nãos que eu disse para você. Me arrependo, Senhor, dos nãos que eu disse pela minha ignorância, talvez pela dureza do meu coração. Mas hoje eu reconheço que eu errei. Hoje eu reconheço o teu amor por mim. E eu quero acordar todas as manhãs dizendo: sim, Senhor, eu quero viver para fazer a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Então perceba que o plano de Deus foi criar o homem, colocar no Éden, para que o homem pudesse usufruir de tudo, para que Deus pudesse ser o provedor do homem. Deus pudesse amar e também ser amado. Veja que o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é receber seu amor, a sua adoração. Perceba que muitas vezes nós colocamos tantas coisas condicionadas ao nosso amor a Deus. Você vem para um culto, ou você vai para um culto para amar, e que naquele momento de você se derramar, de você dizer que ama, de você aproveitar aquela presença, se deleitar naquela presença, você fala: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso. E você coloca bens materiais, preocupações momentâneas diante do relacionamento de amor. Imagina se você fizesse isso com seu filho, com seu pai. Seu filho chegasse para você no dia dos pais, no seu aniversário, e falasse: pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Tudo que você quer é um abraço do seu filho. E a vontade que você tem é dizer: filho, eu vou prover tudo isso para você, mas agora o que me convém é estar somente na sua presença. É desfrutar esse tempo de qualidade. E às vezes nós entramos em oração: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas quando você entrar em oração, claro que você deve apresentar a Deus as suas causas, mas aproveita a presença, porque naquele momento Deus ele quer te amar, ele quer te abraçar, ele quer ficar com você. E as pessoas que experimentam isso têm sua vida transformada porque conseguem entender um pouco desse grandioso amor de Deus que está sobre as nossas vidas. Amém? Então, Deus ele é eterno. Deus ele, quando você começa a ler Gênesis capítulo 1, você começa a ver que Deus ele não está preso no tempo. É como se o tempo fosse essa caneta, aqui o passado, o presente e o futuro. Nós estamos dentro dessa caneta, nós estamos dentro do Cronos, do tempo do homem, mas Deus ele olha para o tempo de fora. Por isso que quando João escreve o Apocalipse, o livro da revelação, Apocalipse significa revelação. Engraçado que quando eu não conhecia a Bíblia, né? Acho que creio que a maioria teve uma educação cristã, apesar de não ser ou não religioso. E eu ouvi as histórias do Apocalipse, eu tinha muito medo, um tempo de destruição, mas na verdade o Apocalipse não é para você ter medo, o Apocalipse é Deus fazendo justiça na terra. Então, quando Deus olha para o tempo, ele não olha como alguém que vivencia dentro do tempo. Ele olha, voltando ao exemplo de João, você vê que João escreve o final do tempo, ele escreve todo o final dos tempos na sua profecia. E Deus ele não está olhando para o final dos tempos como algo que vai acontecer. Deus já olha como aquilo que já aconteceu. Então, Deus ele não está preso no tempo. É por isso que quando você ouve uma palavra profética acerca do seu futuro, Deus não está falando que acha que vai acontecer. Ele já está vendo você lá. E está voltando hoje no seu passado para revelar para você o que você já vai viver no seu futuro. Então, nós temos que confiar ainda mais em Deus, porque Deus ele não está falando o que ele acha, ele está falando o que ele vê. Então, Deus ele está lá na frente, Deus ele está aqui, e Deus ele está lá atrás. Deus está além do espaço-tempo. Amém? Deus ele possui uma existência eterna e imutável. Então, aqui quando você começa a ler, inclusive a criação nos dias, você vai ver que passa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. Então, aqui no versículo 14, Gênesis 1:14, está escrito assim: ó, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e para anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi.
E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, o sol, obviamente, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite. Versículo 18, estou lendo. E para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom, e foi tarde e manhã o quarto dia. Então, esse período de tempo da criação não foi literal. Porque, perceba, o dia não é medido com base na movimentação entre a Terra e o Sol, o dia de 24 horas. Só que, se o Sol só foi criado no quarto dia, a prova é que, quando a palavra Yom é escrita, ela não está determinando um dia de 24 horas. Amém? Então, esse período de tempo em que Deus criou foi chamado de dia, mas não exatamente de 24 horas. E se você quiser saber mais acerca do meu ponto de vista, sim, eu creio na literalidade da Bíblia. Só que quando se fala dia na criação do universo, a Bíblia não deixa claro que são 24 horas o tempo preciso do dia. Amém? Então, você vai ver que na criação a Bíblia consta o papel do Pai, né? No princípio, Bereshit bara Adonai, que é o Senhor, ele criou os céus e a terra. João 1:3 fala do Filho. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então, o Pai é aquele que dá a ordem, Jesus é aquele que é o verbo, é aquele que é a ação, é aquele que executou a criação. E o Espírito Santo, a Bíblia dá a entender, vou ler para vocês, Gênesis 1:2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Jó 33, versículo 4, está escrito assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Então, quando você vai ler alguns textos acerca do Espírito na criação, você vai ver que ele preenche, dá vida e sustenta a criação. De forma breve, esses são os papéis da Trindade na criação. Então, passando aqui pela apostila, eu coloquei para vocês que um ensino único da Bíblia, vale a pena falar isso, é que, diferente das outras religiões, é que o nosso Deus ele é diferente da criação. Você pode pesquisar, estudar depois. Muitas religiões, ou a maioria, eles misturam Deus e a criação, Deus e o universo. Mas a Bíblia vai dizer que Deus é um e o universo é outro. Deus sustenta o universo, mas o universo não faz parte de Deus. O universo é uma criação do nosso Deus. Amém? Aqui na apostila eu coloquei um termo que é importante você saber, porque há muitas teorias hoje no seu cotidiano que falam acerca disso, e eu quero me aprofundar com você. Nossa aula já está chegando ao final e você vai gostar muito de saber disso. É acerca da imanência de Deus. Vou ler para vocês aqui. Está na sua apostila. Apesar de ser distinto, Deus está profundamente envolvido na criação. Então, o Deus que é imanente, a imanência de Deus, quer dizer que Deus ele é diferente da criação, mas ele está profundamente envolvido na criação. O que significa isso? Deus não está lá longe, observando as coisas acontecerem com o braço cruzado, sem interferir nas coisas, não. Deus ele está presente na criação todos os momentos, toda hora. Às vezes eu me impressiono, eu como um pastor, eu presencio o crescimento da igreja, Deus fazendo algumas coisas aqui, às vezes eu viajo para São Paulo, para outro canto, enfim, eu vejo a obra que Deus faz aqui, Deus fazendo lá, o mover Deus fazendo aqui, fazendo do outro lado do mundo, e isso me faz ficar encantado com o poder desse Deus, o quanto Deus está envolvido na criação. Você imagina quantas pessoas estão de joelhos agora ouvindo a voz de Deus falar, e isso é muito poderoso. Então a Bíblia vai dizer que Deus ele é imanente, ele está profundamente envolvido na criação, e a criação depende continuamente de Deus para existir, porque é ele que sustenta todas as coisas. Então, há um contraste muito grande contra as filosofias humanas. Uma é o materialismo, que fala que
nega, né, a existência de Deus e que o universo material é tudo que existe. Enfim, não existe um ser superior que criou tudo, mas a Bíblia vai dizer que tudo que nós vemos, né, toda a matéria é dependente do Criador. A evolução teísta. Vamos lá, definição. Evolução teísta é a tentativa de conciliar a teoria da evolução, você já deve ter ouvido isso, e a fé cristã, afirmando que Deus teria usado os processos evolutivos para criar as espécies. Mas você vai ver que Deus ele não usou o processo evolutivo, ele não usou o acaso para fazer você, para criar o homem. E se você parar para pensar, isso não faz nem muito sentido. Porque a Bíblia, claro, eu não só vou usar a Bíblia, mas para embasar isso, mas a Bíblia vai dizer que a criação foi feita com um propósito e com ordem. Então, se o universo foi tentando, as possibilidades foram, entendeu? Você vê que nada desorganizado vai gerar algo organizado sem uma intervenção externa. Naturalmente, isso não vai acontecer. Então, a evolução teísta, ela vai dizer que as mutações foram aleatórias, sem intenção de Deus. É o que muitas pessoas querem fazer hoje em dia. Eles querem colocar Deus e as teorias modernas, juntar tudo e fazer uma salada. Mas olha que maravilha. Eu estava comentando com alguns membros da igreja o quão maravilhoso está sendo servir a Deus nesse século. Porque perceba, a Bíblia vai dizer que Deus ele determina que todo mundo no Velho Testamento deve fazer um jejum. Pelo menos uma vez por ano, do Yom Kippur, jejum de um dia. No Novo Testamento, Jesus vai dizer que, até o fariseu vai dizer assim, não, mestre, porque eu dou de tudo, jejum 2 vezes ao dia, e o jejum era algo normal. É tão curioso que Jesus ele não vai falar nem para você fazer jejum, nem para não fazer no Novo Testamento. Mas ele vai falar assim, ó, e quando jejuar? Pressupondo que você vai jejuar, que as pessoas iriam jejuar, porque era um costume da época. Então, a nossa vida com Deus, nosso crescimento espiritual está alicerçado em 3 coisas, na oração, no sacrifício e no jejum. Essas 3 coisas têm que ser base da sua fé. Então, hoje as pessoas sacrificam, eu como pastor não vejo dificuldade das pessoas ajudarem, a dar o dízimo, contribuir, porque entendem o que Deus faz. As pessoas oram, mas algo que tem sido abandonado e esquecido que é primordial é o jejum. Jesus, ele repreendeu seus discípulos, ele tem caixa de demônios, tem problemas gerados por demônios, obviamente, que só saem, só caem na sua vida através de jejum e de oração. Então, se você não é uma pessoa que tem o hábito de jejuar, comece a jejuar, porque isso vai trazer uma transformação espiritual muito profunda sobre a sua vida, vai trazer libertação para você e para as pessoas que estão ao seu redor também. Então, hoje a ciência vai dizer que o jejum de até 24 horas ele faz bem, porque já tem artigos científicos que fazem que o corpo libera toxinas. Os médicos nutricionistas já estão indicando para alguns pacientes um jejum intermitente, um período de abstenção de alimentos, enquanto que não muito distante, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, a ciência falava que era obrigatório, se você quisesse emagrecer, comer 3 em 3 horas, porque era saudável de 3 em 3 horas. Então, graças a Deus, a ciência, quanto mais ela avança, mais ela aponta para os ensinos bíblicos. E imagina que, se a ciência prova que o jejum faz bem para o seu corpo, imagina o que ele não faz para a sua alma, para a sua vida com Deus. Então, se você não tem o hábito de jejuar, já se programa para você começar a partir de hoje, porque isso vai mudar sua vida com Deus. E aqui para finalizar, então, a narração da criação apresenta um Deus que cria deliberadamente, quer dizer, com vontade. Ele quer fazer aquilo. Não através de milhões de mutações aleatórias sem propósito. Então, a evolução teísta, ela não crê na intencionalidade de Deus na criação. E agora a teoria darwiniana, que é bem parecido, mas contém uma diferença, eu quero explicar isso para vocês. Então, a teoria de Darwin é que as espécies foram, por exemplo, o macaco, a evolução chegou no macaco, o macaco foi se desenvolvendo e chegou no homem. Só que essa teoria de Darwin tem vários erros
várias lacunas que não foram respondidas, e uma delas são os fósseis de transição. Por exemplo, se acha o fóssil do ser humano, do Homo sapiens. Se acha um fóssil do macaco, mas não se acha um fóssil da transição entre o homem e o macaco. Essa lacuna não foi preenchida ainda. Então, você vê que, apesar dessa teoria ser bastante aceita, ela não condiz com a Bíblia, ela é muito falha na realidade. E eu queria que você fizesse uma breve alusão das probabilidades de, aleatoriamente, o homem ser formado. Perceba o quão complexo é o ser humano, é o corpo humano. E quem é da medicina vai concordar comigo ainda mais, porque estuda e vê a natureza. A complexidade do corpo é algo assustador. Aí eu pergunto para você, como que algo desorganizado gerou uma organização? Você crê no Big Bang? Você crê? Eu não estou falando que o Big Bang não aconteceu. O que eu falo é, quem iniciou o Big Bang? Quem fez isso acontecer? Então você crê que através de uma explosão, essa explosão ao longo dos anos geraram indivíduos, sistemas altamente complexos e organizados sem uma intervenção externa? É necessário ter mais fé do que crer que houve um arquiteto que fez tudo isso. Então é como você acreditar nessa teoria, é a mesma coisa que você crê que passou uma ventania num ferro velho. E depois que a ventania passou, um carro foi montado com as peças que tinha lá. A ventania montou um carro com as peças. É como se a ventania passasse num ferro velho e um Boeing 747, um avião, fosse montado. Isso é impossível de acontecer. Então é muito mais fácil você crer nesse Deus que é Criador. É claro que a nossa experiência com Deus, a Bíblia vai dizer no livro de Romanos que pela criação fica claro a existência de Deus. Como você que lê Bíblia, nada disso. Quando nós vemos o sol, o pôr do sol, a lua, as estrelas, o mar que não invade a terra, pela própria criação, o homem fica indesculpável quando fala que não crê em Deus. Porque a criação deixa claro o poder de Deus. Então, a diferença essencial entre o darwinismo e a evolução teísta o darwinismo fala que a evolução é um processo cego, sem direção e sem propósito. E a evolução teísta a evolução pode existir, mas é dirigida, sustentada e planejada por Deus. Então, quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que Deus ele criou o homem, Deus ele criou os animais, e que não houve uma confusão, mas Deus ele fez exatamente cada espécie como ela é hoje em dia. Então, essas teorias também, elas têm algumas influências destrutivas na nossa mente, na nossa forma de pensar. Por quê? Se nós não fomos criados por Deus, se nós somos frutos do acaso, a vida humana não tem importância eterna. Segunda coisa, nós somos apenas produto da matéria, do tempo e do acaso. Não tem tanta importância. Isso vai levar a um vazio muito grande existencial. Porque de que adianta você fazer alguma coisa se amanhã você vai sumir para sempre? Qual a motivação que você tem? Você só é fruto de uma probabilidade que aconteceu. Você não representa nada. Entende? Então, se Deus não existe, Deus não é criador, existe um relativismo moral muito grande. O que é certo e o que é errado se Deus não existe? É para pensar nisso? Se quem determina quem é certo e o que é errado é Deus, é a lei de Deus, mas eu nunca li a Bíblia, mas a Bíblia vai dizer que Deus ele colocou a lei moral dele no coração. Então, se eu sou fruto do acaso, o que define ser errado eu matar uma criancinha? Eu deixar meus filhos passar fome? O que é certo e o que é errado? Você pode, como alguém que não crê em Deus, até fazer o que é certo. Eu não estou duvidando disso. Estou falando que você não tem embasamento para fazer o que é certo. Porque não existe uma lei moral, não existe um Deus que define o que é certo e o que é errado. Não existe um padrão mais elevado que define o que é certo e o que é errado. Então, essas teorias, elas trazem confusão em nossa mente. É por isso que o cristão ele deve reconhecer que nós temos um valor eterno. E nós não iremos morrer, como muitos pensam. Até quem é injusto, até quem não é salvo vai ressuscitar. Eu vou pregar isso para vocês. Na próxima aula eu vou explicar isso para vocês.
Então, eu queria que você visse a aula, revesse, você pegasse esses textos que eu passei, que você desse uma olhada na apostila. Só lembrando que na próxima terça-feira, às 8 da noite, nós estaremos de volta. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus e até terça-feira que vem. Deus te abençoe.